Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos responder aí, no caso, né? Quem escreveu os 4 evangelhos, né? Está muito em voga aí alguns vídeos, né? No YouTube, de céticos, tentando desacreditar os evangelhos, né? Tentando dizer que são anônimos, né? Nós vamos lá vendo aí, né? Pessoas levantando isso aí, pessoas que não têm muita informação assistindo esses vídeos, pessoal. Então, por isso que, né, é importante se aprofundar e estudar no assunto, tá? Então, desde já peço para que vocês inscrevam-se no meu canal, curtam esse vídeo aí, tá bom? Esse vídeo aqui, certo? Então, aqui nós estamos com o estudo, com o esboço que eu já fiz, né? No caso, também está com artigo no Logos, também no blog, e vocês podem ver mais, certo? É comum ouvir estudiosos sugerir que não sabemos quem escreveu os 4 evangelhos, né? Quer dizer, são anônimos e tudo mais, né? Que foram escritos no século II, né? Inclusive eu vou responder lá a amiga historiadora lá, né? Também sobre isso, questão de Atos Apóstolos ser do século II. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, façam o curso, estudem aqui, o Conheça Sua Bíblia de capa a capa. O acesso vitalício está aqui, oficial na descrição, tá? É verdade que nenhum dos evangelhos nos indica o nome do autor no corpo do texto. O mais próximo é o Evangelho de João, onde o escritor afirma: este, aquele que Jesus ama, é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e escreveu, tá? E Lucas também, o próprio autor não foi uma testemunha ocular, mas investigou cuidadosamente fontes confiáveis. Já falamos sobre isso, né, pessoal? Lucas é um historiador também, não é só teológico, né, como esse pessoal gosta de dizer, né? Eles também relataram eventos reais mesmo, certo? Então é muito simplista dizer que tudo que está ali é fantasioso, é mitológico, essas bobagens tudo aí. Então é importante nós vermos isso aí, tá, pessoal? Lucas entrevistou, como outros historiadores fizeram, Tucídides, naquele mesmo estilo, fizeram na época. Então é engraçado esse pessoal cético aí de YouTube, né, palpiteiros de YouTube, né, eles descartam os evangelhos, mas aceitam, sem pestanejar, outras obras da antiguidade com o mesmo estilo aqui, tá? Ao fazer isso, ele compilou um relato ao Teófilo, né, um oficial, chama Teófilo. Então, aqui a gente vê, além dessas duas dicas, os próprios textos não nos dão muitas pistas a respeito da autoria. Então, por que atribuímos 4 evangelhos a Mateus, Marcos, Lucas e João? Então, aqui a gente vai começar a recorrer a algumas pistas, a recorrer a alguns estudos, certo? Para chegar a isso aqui, tá? Que é o mesmo que outras obras também chegariam, certo? Alguns pais da igreja, vamos ver os pais da igreja, certo? Pápias. Pápias era bispo em Herópolis, né? Então ele completou 5 obras principais no início do século II, mas infelizmente a maioria de suas obras está perdida. Felizmente, Eusébio, um dos primeiros historiadores cristãos que escreveu no século IV, cita o trabalho de Pápias sobre a autoria dos evangelhos. Então, o que o Pápias diz sobre o evangelho de Marcos? Tá? O ancião costumava dizer: Marcos, na qualidade de intérprete de Pedro, escreveu com precisão tantas coisas quantas recordava de memória, embora não de forma ordenada, das coisas ditas ou feitas pelo Senhor. Pois ele, Marcos, né, não ouviu o Senhor nem o acompanhou, mas, mais tarde, como eu disse, Pedro, que costumava dar seus ensinamentos, não tinha intenção de fornecer um arranjo ordenado das palavras do Senhor. Consequentemente, Marcos não fez nada de errado quando escreveu alguns itens individuais, assim como ele, Pedro, os relatou de memória, pois ele tinha como única preocupação não omitir nada do que tinha ouvido ou falsificar nada, tá? Então está aqui. Escrevendo por volta do ano 125, tá? Então, ou seja, esses testemunhos são dentro ali das primeiras gerações dos eventos. Pápias é o primeiro escritor conhecido a atribuir autoria a qualquer evangelho, tá? Ele indica nessa citação que o evangelho que conhecemos como Marcos é mais ou menos o relato de Pedro. Pápias diz que Marcos não compilou uma história cronológica de Jesus por si só, no entanto, ele ainda relatou as palavras de Pedro com precisão, tá? Então aí eu pergunto, que vocês vão confiar em palpiteiros de YouTube ou em historiadores próximos dos eventos ali, né? O Marcos, a quem Pápias se refere, é João Marcos, que acompanhou Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Ele também é o Marco que Pedro faz referência em 1 Pedro 5,13, indicando que os dois eram companheiros íntimos, né? Além de Marcos, Pápias também comenta Mateus. Ele escreve: portanto, Mateus colocou as palavras em um arranjo ordenado na língua hebraica, mas cada pessoa as interpretou da melhor maneira que pôde. Essa referência aqui, como nós vemos, é reconhecidamente difícil de interpretar,
Por quê? Mateus temos hoje escrito em grego, não em hebraico. Já falamos por que os evangelhos foram escritos em grego, né? Ficou pirando lá, né, do Inteligência Hebraica. Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Ora, bolas, porque era exatamente a língua comum. A língua para facilitar a expansão dos evangelhos, né, para todo o Império Romano, todo mundo, certo? Isso levou alguns a sugerir que Mateus escreveu em sua língua nativa, aramaico e não hebraico, e que outra pessoa escreveu Mateus no Novo Testamento. Outros sugerem que Mateus escreveu originalmente esse evangelho aramaico e mais tarde alguém traduziu seu trabalho para o grego, usando o evangelho de Marcos como um esboço. Se for esse o caso, não foi o próprio Mateus que escreveu as palavras. No entanto, os seus escritos apoiam o evangelho grego que temos hoje. Ou seja, temos muitas evidências aí, tá bom, pessoal? Então vocês podem ver aí tudo isso, tá? Aqui com fontes e tudo mais, tá? Isso aqui não é palpite, não. Isso aqui é fonte. Muito provavelmente, Pápias não quis dizer que Mateus escreveu na língua hebraica, mas que seu evangelho contém mais um toque judaico, hebraísmos, né, do que outros evangelhos. E isso aí vocês vão aprender no nosso kit de hebraico e grego da Universidade da Bíblia, que está aqui na descrição também. Seu evangelho menciona, mais do que outros, vários costumes hebreus do Antigo Testamento que Jesus cumpriu antes de sua vida e morte. Em outras palavras, Mateus escreveu para o público judeu. Então, cada um... Por que 4 evangelhos? Já falamos isso. Para um estilo diferente, mas nenhum contradiz o outro nos pontos principais. Nós não vimos ali coisas assim, contradições. Isso já foi amplamente examinado. O que existe são pontos de vista de autores relatando, mas todos ali complementam. Tá? Curiosamente, Pápias afirma que o ancião lhe transmitiu essa informação. Quem é esse ancião? Anteriormente, em sua obra, Pápias se refere a um ancião João, que tinha ligações estreitas com os discípulos de Jesus. Na verdade, vários argumentam que Pápias está se referindo ao apóstolo João, mas é difícil saber com certeza a partir de sua citação, né? De qualquer forma, Pápias afirma ter recebido essa informação de uma fonte credível que tinha ligações estreitas com os discípulos de Jesus, ou seja, de primeira mão, ali bem próximo dos eventos. Então não vem dizer esse pessoal aí que fala aí, Babino e outros, vai de segunda mão, terceira mão, quarta mão, marcha não sei o quê. Pessoal, pelo amor de Deus, são altamente credíveis dos primeiros ali, dos primeiros próximos dos eventos, certo? Irineu de Lyon era discípulo do pai da igreja Policarpo, que também era discípulo do apóstolo João. Isso significa que Irineu está apenas a uma geração de distância dos apóstolos, o que acrescenta credibilidade às suas palavras, né? Santo Irineu escreve sobre os autores do Evangelho por volta do ano 180. Mateus publicou o Evangelho escrito entre os hebreus em sua própria língua, enquanto Pedro e Paulo pregavam em Roma e lançavam os fundamentos da igreja. Após sua partida, Marcos, seguidor e tradutor de Pedro, nos transmitiu por escrito o que havia sido pregado por Pedro. Também Lucas, companheiro de Paulo, registrou em um livro o Evangelho por ele pregado. Depois João, o discípulo do Senhor, que também se apoiava no peito, publicou o Evangelho durante sua residência em Éfeso, na Ásia. Ou seja, testemunhos ali de primeira mão, testemunhos também de pessoas próximas que conheciam as pessoas das primeiras gerações. Irineu confirmou as afirmações de Pápias. Marcos registrou o relato de Pedro e Mateus escreveu originalmente para um público hebreu. Além disso, Irineu afirma que Lucas, companheiro de Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas. Ele também afirma que João, o discípulo, escreveu seu testemunho enquanto morava em Éfeso. Tá? Isso aí vocês podem ver já ali no segundo século, tá? Não é terceiro, quarto, tá? No caso. Fragmento muratoriano. O fragmento muratoriano também data do final do século II e provavelmente teve origem em Roma. Então ele refere-se aos evangelhos de Lucas e João. Então, ele diz o seguinte, o terceiro livro do evangelho está segundo Lucas. Lucas, o conhecido médico após a ascensão de Cristo, quando Paulo o levou consigo como alguém zeloso da lei, compôs-o em seu próprio nome, de acordo com a crença generalizada. No entanto, ele mesmo não tinha visto o Senhor em carne e osso, e, portanto, assim como ele foi capaz de verificar os acontecimentos, ele realmente começou a contar a história do nascimento de João. O quarto evangelho é de João, um dos discípulos. Então, vocês podem ver aí que ele diz corretamente, né, bem dado aqui o esboço. Esse documento, juntamente com Irineu, confirma que Lucas, o médico companheiro de Paulo, escreveu o evangelho que leva seu nome. Além disso, o fragmento afirma que o discípulo de Jesus, João, escreveu o quarto evangelho.
Justino Marte, né? Vamos ver aqui, né? Justino Marte foi um dos primeiros apologistas cristãos, né? Do Logos, tudo mais, certo? As seguintes citações dele não mencionam nenhum dos evangelhos pelo nome, mas nos dão uma pista sobre os quatro autores. Ele escreve em seu primeiro apologia, né? Por volta de 50, né? Pois os apóstolos, as memórias por ele compostas, são chamados evangelhos, nos transmitiram assim que lhe foi ordenado. Ele menciona aqui, num diálogo trifão, nas memórias que digo que foram redigidas pelos apóstolos e por aqueles que os seguiram. Então aqui Justino dá pistas, duas pistas sobre os autores. Primeiro, pelo menos 2 apóstolos escreveram o evangelho. Em segundo lugar, pelo menos 2 seguidores apostólicos escreveram um evangelho. Essas pistas coincidem com as nossas descobertas até agora. Os 2 autores apostólicos foram Mateus e João, discípulos de Jesus. Da mesma forma, os 2 autores não apostólicos, que eram seguidores de eram Marcos e Lucas, seguidores de Pedro e Paulo, certo? Então, como é que era a visão na igreja primitiva? Tinha essa opinião aí de eram anônimos, no caso, não sei o que, né? Tal, né? Se os evangelhos fossem verdadeiramente anônimos, seria de esperar encontrar títulos alternativos propostos em toda a igreja primitiva. Por exemplo, seria de esperar que alguns intitulassem Marcos como Pedro, Mateus como Tiago. No entanto, não encontramos nada parecido com isso. A uniformidade dos títulos fornece um forte argumento a favor da autoria tradicional, ou seja, sempre tiveram ali os títulos, né, chamado ali Mateus, segundo Mateus, segundo Marcos, certo? Dito isto, os primeiros pais da igreja não mencionam os títulos evangélicos, embora os citem, liberalmente. E também é verdade que os títulos não aparecem em nenhum manuscrito até o final do século II. Mas isso ocorre porque todos os manuscritos mais antigos sobreviveram e estão fragmentados. Tá? Em outras palavras, as seções do título estão faltando nos manuscritos mais antigos. Assim que tivermos manuscritos completos do Evangelho com seções de títulos incluídas, encontraremos os títulos exatos que conhecemos hoje. Por que criar os títulos? Então vocês podem ver aqui. Quando você pensa sobre isso, 3 dos 4 autores do Evangelho são tanto obscuros. Tá? Aquela questão dos evangelhos sinóticos, né? Marcos e Lucas nem sequer eram discípulos de Jesus. E Mateus era um ex-cobrador de impostos que nem sequer fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Somente João é um apóstolo preeminente. No entanto, ironicamente, sua autoria costuma ser a mais questionada, né? Se a igreja primitiva quisesse acrescentar valor de autoridade a esses primeiros discípulos, provavelmente os teria intitulado Pedro, Paulo, Tiago e João, líderes da igreja primitiva. Não consigo pensar em nenhuma falsa motivação para intitulados daquela maneira, tá? Quem escreveu os 4 evangelhos? Então aqui a gente já está chegando à conclusão. O testemunho unânime da igreja primitiva é a principal razão pela qual intitulamos os nossos 4 evangelhos da maneira que o fazemos, né? Além disso, alguns estudiosos propõem que as evidências internas dos evangelhos fundamentam ainda mais estas afirmações, tá? As fontes vocês podem ver aqui na descrição. Dito isto, a fé cristã não está em jogo no que diz respeito à autoria do Evangelho. Por exemplo, nenhum credo histórico lista a autoria do Evangelho ao lado da Trindade e da divindade de Cristo. Mas isso não significa que não devamos nos preocupar com isso. Tá? Quanto a mim, acredito que os títulos tradicionais dão mais sentido a todos os dados. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, comentem e compartilhem com seus amigos. Tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço e até mais.